Capítulo 229 – Território humano. Ao observar o mapa holográfico, Fernando ficou sem palavras. Aquilones era uma metrópole gigantesca, mas segundo o mapa, ela na verdade fazia parte da defesa final da região central do continente humano. Não somente ela, havia 4 grandes metrópoles externas. Aquilones no norte, Meridae no sul, Anatolisa ao leste e Archomos ao oeste. Essas 4 grandes cidades formavam um círculo defensivo, com várias cidades menores e fortalezas gigantescas fechando o perímetro da região central. Era como uma muralha impenetrável. Ao centro, na parte mais interna da região central, havia inúmeras cidades gigantescas, eram tantas que Fernando não conseguiu identificá-las uma a uma. O que ele focou foi na maior e mais magnífica metrópole no centro exato do continente humano. Ela era 3 vezes maior que Aquilones, o nome desse lugar era Magnus, o centro de poder da raça humana. Fernando ficou maravilhado com todas essas informações, agora ele finalmente conhecia um pouco mais desse mundo chamado Avalon. Por muitas vezes sentia-se aflito por não entender esse lugar, o desconhecido era muito aterrorizante. Porém, nesse momento, teve um vislumbre das proporções dessas terras, ele finalmente viu alguma utilidade em ser promovido a oficial. Se ele ainda fosse um mero cabo, jamais teria acesso a tudo isso, no máximo conseguiria alguns mapas locais. Enquanto Fernando estava ocupado, absorvendo tudo o que podia, Dmitri continuou. Estamos atualmente em Aquilones, mas precisamos seguir até Meridae e de lá avançar para o território dos Leões Dourados. Como podem ver, é um longo caminho, atravessaremos toda a região central. Se fossemos a pé, levaríamos pelo menos um mês e não temos esse tempo. A cada dia que passa perdemos mais territórios e cidades na região externa do sul. Os Orcs não têm misericórdia ou piedade, eles ocuparão o máximo de área que puderem no menor tempo possível, matando tudo que estiver em seu caminho. Apesar de falar num tom calmo, a voz de Dmitri tinha um certo peso que fazia todos tremerem. Apesar de estarmos com pressa, todas as locomotivas já foram tomadas por outras legiões que estão rumando com suas tropas para o fronte. Então, depois de pensarmos muito, chegamos à conclusão de tomarmos algumas locomotivas de carga. Não será confortável transportar nosso pessoal em vagões que originalmente eram destinados ao transporte de materiais e suprimentos, mas temos que usar tudo o que estiver ao nosso dispor. Quando Dmitri falou até esse ponto, muitas pessoas no local tinham rostos escuros e descontentes. Enquanto outras legiões viajariam confortavelmente em locomotivas de transporte, eles teriam que sofrer em vagões de carga. Isso era simplesmente humilhante. Não só isso, locomotivas de carga eram muito mais suscetíveis a ataques, se fossem emboscados. Enquanto havia milhares de homens e mulheres presos em vagões de carga, suas perdas seriam terríveis. Major, com todo respeito, nós fazemos parte dos Leões Dourados, desde quando não podemos conseguir pelo menos alguma locomotiva de transporte? Ícaros perguntou, num tom profundo. Todos olharam em direção e ele, concordando, apesar de pensarem o mesmo, não ousavam dizer nada, apenas um tenente ousaria contestar o Major Dmitri nesse momento. Dmitri não parecia surpreso, seu rosto se manteve calmo. Se fossem tempos normais, não teríamos problemas, mas não só há muitas tropas rumando para Meridae nesse momento, como os lobos de batalha têm interferido na nossa aquisição de transporte. Ao ouvirem isso, todos tinham expressões complexas. Os lobos de batalha eram um inimigo complicado e temível. Apesar de algumas escaramuças e disputas por território acontecerem entre ambas as legiões, os Leões Dourados nunca perseguiram o assunto até o fim. O motivo disso era muito simples. Os lobos de batalha eram uma das 10 grandes legiões, integrantes do Conselho Superior. Apesar de seu posto, os lobos de batalha não tinham o direito de usar seu poder e influência para esmagar os Leões Dourados. Se fizessem isso, as outras 9 grandes não deixariam barato. Além disso, os Leões Dourados também não eram fáceis de intimidar. Como uma legião de porte médio, seu poder e influência não eram rasos e fáceis de serem destruídos. Devido a isso, os lobos de batalha comumente costumavam usar diversos artifícios para dificultar a vida de sua contraparte. Aqueles malditos! Primeiro caso com a Legião Pantera, e agora isso. O Conselho Superior faz vista grossa a todas suas transgressões. Balena gritou, indignada. Silêncio! Dmitri repreendeu ferozmente, mesmo que houvesse alguma parcialidade por parte do Conselho Superior, ninguém deveria ousar contestá-los publicamente. Isso só causaria uma série de problemas aos Leões Dourados. A Tenente Balena sentiu seu sangue esfriar ao ver o olhar furioso de Dmitri, então calou-se. Felizmente essa era uma reunião secreta, com apenas altas patentes de vento amarelo.
Se houvesse algum representante direto da legião, a mulher definitivamente seria punida. Depois de algum tempo, os ânimos lentamente se acalmaram. Então Dmitri continuou. Já apresentamos uma queixa formal ao Conselho Superior sobre o ocorrido anteriormente e esperamos que sanções sejam aplicadas à Legião Pantera, mas sobre o transporte, não há nada a ser feito. Agora que vocês estão cientes das circunstâncias, peço que colaborem e mantenham as coisas sob controle. Manter a moral das tropas é fundamental. Nesse momento muitos entenderam por que o major havia feito essa reunião e até havia convocado os oficiais que normalmente eram excluídos. Se ele apenas passasse ordens e fizesse as tropas acatar sem dar explicações, geraria um descontentamento generalizado. Um exército desmotivado era um exército fraco, isso era um conhecimento comum no campo de batalha. Bem, com isso acertado, vamos à seguinte questão. Ao ouvir Dmitri falar isso, alguns ficaram confusos. Havia realmente mais alguma coisa a tratar nesta reunião além da questão do transporte dos lobos de batalha? Em nossa passagem pela cidade das Mil Flores, fomos pegos em uma armadilha covarde da Legião Pantera sob ordens dos lobos de batalha. Não só eles não planejavam vender suprimentos, como até pretendiam capturar ou matar nossos oficiais enviados. E eles teriam tido sucesso, se não fossem nossos bravos oficiais revidando e conseguindo escapar de seu território com suprimentos. Peço que os envolvidos se apresentem. Quando o major terminou de falar, todos olharam em volta, com rostos cheios de expectativa para ver quem foram os heróis que conseguiram a façanha de dar fuga em pleno território inimigo. Muitos olhares se voltaram para Fernando e Arslan. Depois da discussão de antes, alguns já sabiam que eles fizeram parte dessa operação. Ouvindo que ele precisava ir até a frente, Fernando suspirou consigo mesmo. Se pudesse, ele queria apenas manter um perfil baixo. Apesar de não estar muito empolgado, levantou-se e caminhou lentamente para a frente. Quando Nina Balmer viu isso, rapidamente o acompanhou por trás, não ousando tomar a frente. Depois de testemunhar o desempenho do jovem, ela não poderia estar mais arrependida de tê-lo provocado anteriormente. Logo 10 pessoas se reuniram no centro do salão, em frente a Dmitri. O velho major tinha uma expressão austera, observando cada um dos oficiais. Fernando, Arslan Strauss, Nina Balmer e os outros 7 sentiram alguma pressão ao serem observados pelo major, mas mantiveram-se eretos. Todos abaixo tinham um olhar de expectativa e curiosidade. Em nome da Legião dos Leões Dourados e da nossa cidade de Vento Amarelo, eu, Dmitri, agradeço aos 10 de vocês por sua contribuição. Mesmo que ainda não tenhamos chegado ao fronte, jovens heróis como vocês já se destacam em nossas fileiras. Nossa legião sempre seguiu com o lema de recompensar os bravos e honrados. Sendo assim, agora irei apresentar suas recompensas. Quando todos ouviram isso, ficaram surpresos e agitados. Receber honrarias antes mesmo da batalha era algo raro. Inicialmente Fernando não estava muito interessado em receber atenção, mas quando soube que haveria prêmios, sua mentalidade rapidamente se ajustou. Se ele pudesse ganhar algo que melhorasse sua força, ele não se importava em forçar sua timidez de lado e chamar um pouco de atenção. Primeiramente, cada um de vocês vai receber 2.000 pontos de prestígio do salão da recepção. Quando Dmitri disse isso, todos sugaram uma lufada de ar frio. Eram 2.000 pontos de prestígio. Quantas missões alguém precisaria fazer para juntar tanto? Muitas, e todas de um nível elevado, mas esses oficiais estavam ganhando assim, depois de uma única luta. Apesar de estarem invejosos, ninguém achou que era injusto. Afinal, menos da metade das pessoas que entraram no território das Panteras saiu de lá com vida. Era comum que quanto maior o risco, maiores seriam as recompensas. Caso contrário, quem assumiria missões de alto nível e um alto índice de mortalidade? E sua segunda recompensa? Cada um de vocês receberá uma poção Falserivrat. Quando as palavras Falserivrat foram mencionadas, todo o salão caiu em silêncio.